tamanha bondade que é esse conhecimento que nós temos aqui. Nós temos um conhecimento incrível no Brasil, e principalmente deixado até pelo Chico Xavier, Francisco Xavier, que deixou tantas obras que a gente pode utilizar e se aperfeiçoar cada vez mais. Meu recado inicial é: você que faz parte de uma casa espírita ou que pretende ingressar numa casa espírita, vá fundo, vá conhecer mais, conhecer pessoas, estudar, trabalhar e ser um voluntário. É muito importante na casa espírita da sua região ou de uma outra região a participação. Você se envolver, isso vai te trazer bastante conhecimento e energia para poder fortalecer os estudos. Agora, nesse momento de pandemia, né, nesse momento que a gente tem que ficar mais em casa, a gente pode aproveitar muito esse tempo, esse momento para aperfeiçoar, para estudar e estudar mais. É um momento que a gente pode vibrar para isso, vibrar essas boas energias e trazer esse conhecimento aperfeiçoado. Ainda há um grande mistério, né, que a gente vive, que a gente conhece, sobre o mundo invisível. A gente sabe pouco disso. E a gente vai estudando e sabendo que faz parte do nosso dia a dia. O nosso mundo invisível é muito maior e muito mais extenso e vasto do que esse mundo físico, do que esse mundo material do nosso dia a dia, da nossa vida corriqueira. Às vezes a gente se acostuma tanto com a vida corriqueira que a gente acaba esquecendo um pouco. Aí fica entre casa espírita e a nossa vida do cotidiano. Mas como nós somos influenciados e como temos o mundo invisível ao nosso redor, fazendo parte também das nossas escolhas, fazendo parte de todo esse processo de desenvolvimento e evolução. Vamos lembrar sempre das forças ocultas, dos espíritos protetores, do nosso mentor. Todo mundo tem um mentor amigo, que também tem uma grande missão, que tem uma missão de nos conduzir e nos ajudar nas nossas escolhas através do próprio intuito, da própria inspiração. Pensando nesses grandes mistérios, né, a gente sabe que nosso corpo, ele tem o perispírito, ele tem a alma, né, que o próprio perispírito, ele é um corpo fluídico, e ele é riquíssimo em matéria. Ele é riquíssimo em matéria quintessenciada, né, como a própria literatura espírita vai nos remeter. Com tudo isso, que a gente foi aperfeiçoando o nosso conhecimento, eu gostaria de voltar um pouquinho a uma obra do próprio Chico Xavier, escrita pelo espírito Emmanuel. Nessa obra, A Caminho da Luz, é um livro fantástico que vai explicar todo o processo de civilização, o processo de desenvolvimento desse planeta, o processo de desenvolvimento e construção, né, até mesmo a gênese planetária. E a gente vai ver o processo de civilização em todas as regiões desse planeta e de mudanças, de transformações. A gente vê o processo do qual o próprio Jesus, ele pensou em cada detalhe, com a sua equipe de trabalhadores espirituais, pensando e montando cada lugar, onde vai cada floresta, onde vai cada rio, cada detalhezinho material foi muito bem planejado e pensado nessa casa, nessa primeira casa que vivemos, conhecida como planeta Terra. Tudo isso que passamos e que vamos passar ainda muito mais faz parte da construção, faz parte de um propósito muito maior ligado a essa nossa casa inicial, para que cada geração de espíritos que passam por aqui, que cada geração vá percebendo e colhendo um pouquinho de cada exemplo, de cada amostra, e que a gente vai ensinando um a um através dessas provas. Quem nunca passou por uma prova? Quem nunca passou por um desafio na vida? Se não passou ainda, vai passar, porque só assim que desperta o ser no caminhar, na trilha, para que a gente possa ter esses choques
mas seria muito importante e bom para nós que a gente não precisasse sofrer ou sentir tanta dor para poder despertar o crescimento. Que a gente possa perceber com a sensibilidade e ir caminhando pouco a pouco nesse desenvolvimento pessoal. E a gente vai passar por provas e grandes desafios. Às vezes a gente está muito preocupado em querer apontar o outro, em querer comparar, mas cada um escreve o seu livro, cada um escreve a sua história. E Francisco, né, o Chico Xavier, escrevendo essa obra, né, psicografando essa obra através de Emmanuel, vai relatar muito bem cada região, o estilo de vida de cada espírito e também da introdução de missionários participando desse processo de civilização, desse processo de ajustes. Eu fico imaginando, gente, se nessa época a gente já tem alguns probleminhas de comunicação, né? Alguns probleminhas de relacionamento, alguns probleminhas sociais, até a nossa tecnologia, às vezes a gente reclama, e às vezes reclama até demais, né? A gente pega o celular, nossa, tá sem sinal, não tá funcionando. Imagina viver em outras épocas, que não tinha nem internet, nem celular, nem era possível fazer isso aqui. A palavra era comunicada por poucas pessoas que estavam naquele local, naquela região, e essa comunicação, ela levava tempos e tempos. A escrita era por livro. Então, esse processo todo, até mesmo do comportamento das pessoas, ele era muito diferente do que estamos vivendo hoje. Nós temos que comparar gerações e gerações de desenvolvimento e o quanto, quando a gente olhar para trás, o quanto nós já conseguimos evoluir, crescer e progredir. Nós somos seres que agora temos carne, né? Essa carne que nós vivemos, esse corpo, né? Que às vezes dá dor no joelho, às vezes dá dor nas costas, às vezes a gente não consegue dormir direito, às vezes acorda com dor de cabeça, às vezes tem enxaqueca, né? Assim como eu já tive, mas consegui tratar. Nós temos dores por causa do nosso corpo e a gente é um processo de aprimoramento, mas temos que passar porque faz parte deste planetinha, faz parte dessa dimensão da qual nós, espíritos, estamos passando por aqui. Nós, espíritos que às vezes a gente olha um grande palestrante, professor, PhD, doutor, um médico renomado, né? Pessoas um pastor, ou um padre muito renomado, que fala super bem, ele também passa por grandes desafios, ele também teve dores, ou ele passa por dores. Muitas pessoas sofrem, principalmente a doença do nosso século, que é a depressão, e isso faz parte desse planeta, dessa casinha nossa que nós temos aqui, que um vai ajudando o outro. Por isso é muito bonito um movimento como esse, da gente estar conversando agora aqui, da gente estar escutando a palavrinha sobre a grande obra de Jesus nesse planeta, o presente que nós temos, né, dos espíritos, principalmente aqui no Brasil, na nossa pátria, das informações que temos sobre o plano invisível, o plano dos espíritos, o plano imaterial. Muitos países não sabem o que é isso ainda, e nós temos esse grande privilégio, e a gente tem que usar isso a nosso favor. Né? Assim como a Cris sempre comentou comigo, é uma grande ferramenta. Essa é a nossa tecnologia cognitiva de saber e entender sobre os espíritos, sobre outros planos, sobre a reencarnação. Né? Quando a gente falou no comecinho, a matéria quintessenciada. Ótimo. Nós um dia vamos saber e aprimorar cada vez mais. Nós sabemos o A, o B e o C. Ainda estamos no comecinho, mas estamos aprimorando cada vez mais e que a gente possa utilizar quando a gente escuta uma palestra, quando a gente lê um livro, quando a gente faz uma reflexão, que a gente possa utilizar no nosso dia, que a gente possa utilizar na nossa vida. E isso sim é crescer e desenvolver. Não adianta ler vários livros, ver vários documentários, se a gente não coloca em prática. Vamos sempre colocar em prática e utilizar cada vez mais essas informações, que aí sim a gente vai ter o nosso termômetro, que a gente vai medir.
Será que eu estou evoluindo? Será que eu estou tendo um bom papel aqui na Terra? Será que eu estou cumprindo o meu propósito, uma missão? Todo mundo já fez essa pergunta. Se não fez, um dia vai fazer. Se a pessoa está indo bem, será que eu estou indo bem na minha evolução, no meu desenvolvimento pessoal? Se você vê o seu dia a dia e quando você passa por uma prova, por um desafio, ou alguém te tira do sério, ou alguém faz algum tipo de brincadeira e você perdoa rapidamente, você tem a resiliência que é voltar à origem natural das suas emoções e não ser abalado, ou você manter-se pleno, calmo e tranquilo, ou você está pensando no próximo também, não somente em ganhar dinheiro, você está no caminho certo, você está conseguindo desenvolver tudo isso. E se a gente voltar nesse processo de civilizações, o ser humano já errou e nós já erramos muito em cada encarnação, e esse erro é sadio porque a gente vai aperfeiçoando cada vez mais. Então, pessoal, A Caminho da Luz, um livro incrível sobre a gênese planetária, sobre o desenvolvimento da civilização em cada região que hoje a gente acha que é a Palestina, a China, a Tailândia, regiões da África, tudo isso foram também enviados espíritos de muita inteligência, de muita luz, para causar esse impacto, para causar esse choque na formação social e para que cada um desperte o interesse de desenvolver e crescer cada vez mais. É muito interessante isso. A gente vê, inclusive, no Egito, as pirâmides. As pirâmides são monumentos incríveis, dos quais se acreditava, sim, na reencarnação. Eu, recentemente, antes de começar essa pandemia, eu voltei de uma região próxima de Tulum, que é no México, que eu visitei as pirâmides chamadas Chichen Itza, que é uma região da qual esses seres já 200 anos antes de Cristo, eles já observavam os planetas, eles já observavam e faziam através de rituais, de danças, de apreciação do sistema solar, já pensando numa certa galáxia. Olha só que interessante que é o ser humano já com todo esse intuito, ou seja, eram espíritos evoluídos, eram espíritos com muito conhecimento e muita luz que foi causando esses impactos, esses choques de luz e despertando, compartilhando tudo isso com as pessoas e causando esse impacto, para que haja o impulsionamento no desenvolvimento dos espíritos encarnados neste planeta. Nós precisamos desses espíritos para causar esses impactos e gerar a transformação, gerar a mudança da qual a gente vê acontecendo. Nada é por acaso, tudo tem um planejamento especial, um planejamento divino, do qual Jesus de Nazaré, Jesus o Cristo, ele foi o grande arquiteto e engenheiro deste planeta, e ele é o nosso governador que nos acompanha. Quando a gente tem uma visão do Espiritismo desse nível de ótica sobre as nossas relações sociais, sobre nossa vida, sobre o nosso dia a dia, ele é transformador, ele é consolador, porque ele não fica apenas numa palavra vazia, e sim palavras importantes das quais fazem parte da mudança nossa de comportamento, que fazem parte da mudança nossa de estágio. Lembrando, pessoal, tem muita gente que fala, mas a gente não evolui para trás, né, Alexandre? A gente não evolui para trás, não. A gente não regride, não regressa. Mas a gente pode ficar parado, a gente pode ficar lento. E nós não queremos esse tipo de lentidão. Por isso que às vezes acontecem certos impactos na nossa vida, como provas, como esses desafios, que fazem a gente despertar e acordar. Porque, como nós temos uma coisinha chamada livre-arbítrio, nós podemos fazer escolhas. Por exemplo, nós podemos cair na tentação, nesse home office agora da pandemia, de ficarmos tranquilos, deitados, assistindo o nosso Netflix, fingir que está participando de alguma videoconferência, eu estou vendo isso, estou vendo aquilo, e não fazer nada. Isso acaba despertando uma coisinha na nossa mente,
e nossos neurônios, eles acabam se interconectando e falando, fica mais um pouquinho. Lembra dos 3 pilares que nós falamos? O corpo, a alma, né, que é o espírito já no perispírito, e o próprio perispírito. Se o nosso corpo está ali, extasiado, parado, numa inércia, cada dia após outro a gente fica um pouquinho mais relaxado, mais mole, e vamos, gente, o nosso cérebro é um músculo e ele atrofia. Por isso que nós temos que sempre nos empolgar, a querer mais, a aprender, não com um ar de ostentação, ou um ar de querer mais vamos falar de uma ambição boa. Nós precisamos ter essa ambição pela vida para querer crescer e aprender e querer mais. Desenvolvimento. Assim como nossa mediunidade. A nossa mediunidade, ela consegue ser desenvolvida e ampliada através do estudo. Da mesma forma como nós temos grandes médiuns que se perderam, ou por questões materialistas, ou também médiuns que hoje a gente pode ver no manicômio porque ficou na loucura. Não quer dizer que um médium ele é uma pessoa privilegiada da qual ele pode usar da mediunidade e o resto da vida toda ele já é um ser iluminado. Não. A mediunidade também é uma atividade, assim como o cérebro que estávamos falando, que merece o exercício, merece o aprimoramento, merece a atividade, o dinamismo e não a inércia. A mediunidade deve ser constantemente apreciada, constantemente revisitada. Se você é um grande médium ou um estudioso, volte no primeiro ano e se passe novamente como um estagiário ou um aprendiz, um eterno aprendiz, para que a gente possa sempre retomar e reconstruir as nossas atividades mentais e físicas. Se a gente faz uma atividade física, nosso corpo, toda uma caminhada, toda segunda e sexta-feira, a gente está praticando uma atividade do qual a nossa mente está colocando uma disposição nos nossos neurônios, dos quais um passa para o outro, um neurônio fortalece o outro e traz o equilíbrio, traz a força. Um neurônio impacta o outro e gera uma força motriz, gera uma atividade melhor e uma musculatura. Essas mudanças que a Terra passa e essas provas, elas fazem parte, então, de toda uma construção nossa, toda uma construção planetária da qual a gente deve passar. Vamos ver essa pandemia, como a gente tem assistido muitos comentários, muitas notícias, noticiários, a gente fica muito preocupado. Realmente, nós ficamos preocupados, faz parte da nossa atividade humana, nosso instinto, mas vamos pensar pela luz do Espiritismo, pela luz da nossa filosofia e outras filosofias que também compartilham com isso, que isso faz parte de uma passagem que só nos fortalece, que quando a gente sai disso tudo, a gente está mais forte, mais resistente, e através da resiliência a gente pode ir conduzindo de uma forma um pouco menos dolorida, um pouco menos sofrida. A percepção, então, a gente vai ver que essas melhorias, essas mudanças, elas são muito necessárias. E a gente tem que pensar sempre nesse passado, o quanto que a gente já fortaleceu, o quanto que a gente já construiu. É a sensação que eu chamo de grandeza e a sensação de valor. A gente dar o valor para nós, porque se a gente está aqui hoje, refletindo, pensando em Jesus, querendo melhorar, é porque já passamos por muitas coisas piores, já sofremos muito, e que hoje somos espíritos que estamos numa caminhada certa. Porque se a gente quer o bem do próximo, se a gente quer se alimentar melhor, deixar de comer carne, deixar de comer besteira, se a gente quer trabalhar com mais propósito, deixar somente o lado material, de ganhos financeiros, se a gente pensa na nossa família, nós estamos numa caminhada importante para nós. Falando de outro conceito, falando de outro livro que eu tenho para indicar, que é muito interessante, muito bonito, é do autor, do Espírito Ramatiz. O livro se chama Mediunidade de Cura.
E a obra é do Hercílio Maes, tá? Falecido, já desencarnou, se eu não me engano, há 3 anos atrás, mas foi uma pessoa que criou grandes obras, e esse livro, Mediunidade de Cura, eu recomendo porque tem muito disso que nós estamos falando agora, sobre o desenvolvimento da ciência, sobre a grandeza que é o estudo sobre o magnetismo, né? Um dos temas finais de Allan Kardec, sobre o magnetismo e sobre cada vez mais a junção, a fusão entre ciência, a medicina e o espiritismo, e sobre a questão das energias, sobre a questão do magnetismo, do passe ou do reiki, de todas essas outras ferramentas das quais a gente transmite através do nosso pensamento e também pela conexão de espíritos superiores a energia, o poder da energia que pode revitalizar, que pode curar, que pode fazer com que as dores elas possam ser harmonizadas, a energia harmonizada e as dores elas diminuídas e bloqueadas. É muito interessante essa obra e cai muito com tudo isso que a gente tem conversado aqui agora. É um livro que eu recomendo porque é muito importante essa leitura também de outras obras que possam compor todo o estudo sobre a espiritualidade. Indo nessa mesma caminhada do Espírito Ramatiz, nós temos uma obra muito interessante que vai fortalecer também esse conhecimento, que se chama Mecanismos da Mediunidade, do Chico Xavier, né, psicografada pelo Chico Xavier, e dessa vez vem o espírito André Luiz. Nós no Brasil temos outro André Luiz, também um querido, André Luiz, encarnado, tá? Ele é físico. Tive o privilégio de assistir uma palestra dele numa universidade, num congresso sobre medicina e espiritualidade, né, falando sobre magnetismo, gente. Então é um termo, é um conhecimento cada vez mais recente e mais forte nessa corrente que estamos transmitindo sobre a energia, sobre o fluido que pode nos auxiliar, que pode nos ajudar com isso, e também que a gente pode ajudar o próximo, que a gente pode ajudar através do passe, ou até mesmo de uma oração, o quanto que é importante. André Luiz, espírito encarnado, palestrante, fala muito também sobre isso, e o próprio André Luiz, espírito, que criou, que escreveu muitas obras com a psicografia de Chico. E ele fala muito sobre, por exemplo, ondas, né? Uma frase interessante que eu deixei, que me marcou muito é: nesse reino de energias, a vida desenvolve agitação. Nesse reino de energias, a vida desenvolve agitação. Tudo o que nós fazemos gera ondas. E a gente pode renascer com essas ondas. Por exemplo, bater uma palma pode gerar onda. Uma frase que a gente solta no ar pode gerar uma onda. Um instrumento um instrumento de cordas, por exemplo, ele gera ondas. Por exemplo, um violão, uma bateria, né? Nós estávamos agora com as músicas. O violão está gerando ondas, energia. Uma lâmpada, quando a gente acende, gera ondas. Quando a gente brinca de jogar pedrinha no lago e ela vai batendo e vai gerando aquelas aberturas, ela está gerando ondas. Essas ondas a gente consegue ver em alguns locais, nesses exemplos, como eu disse, mas a gente não consegue enxergar outras ondas que a gente fala tanto desse mundo invisível. Por exemplo, uma frase que a gente fala para alguém, dependendo do que a gente está falando, do que a gente está se abrindo, gera ondas emocionais, pode gerar ondas que podem prejudicar, que podem machucar, que podem gerar um grande conflito, uma violência, principalmente agredindo a pessoa, e isso pode gerar
uma série de ondas antes disso, antes da própria agressão em si. Quando a gente fala, o livro, inclusive, ele cita sobre essa conexão com o cérebro, vai ser falado muito sobre a forma pensamento. Eleva-se gradativa a libertação no rumo dos planos superiores ou estaciona nos planos inferiores, dependendo dessa nossa onda que a gente possa transmitir. Como quem traça vasto labirinto aos próprios pés. Dependendo dessa onda que a gente conduz a nossa vida, todos os dias a gente está produzindo essas ondas, essa frequência. Se a gente conduzir de uma forma que a gente vai se aprofundando, se afundando em energias não tão boas, com baixa qualidade, vamos dizer assim, o próprio André Luiz, ele vai comentar essa frase. Eleva-se gradativa a libertação no rumo dos planos superiores ou estaciona nos planos inferiores. A gente seleciona qual onda que a gente quer. Como quem traça vasto labirinto aos próprios pés. Nós podemos construir esse labirinto dessas ondas. Diariamente nós temos essa oportunidade de construir o caminho, de construir esse processo que a gente chama, e a gente pode chamar de destino, construindo coisas boas. Com certeza o nosso destino será colher coisas boas, ou a gente pode construir as algemas das nossas mãos, dos nossos pés, e ficar circulando nesse próprio labirinto que é a mente. A mente é extremamente poderosa, e o quanto que a gente pode conduzir esse nosso pensamento com essas ondas. Outro termo interessante é o fluxo mental. Quando a gente fala sobre o reflexo condicionado, são vários termos nesse livro, gente, explicado assim, muito bem em tópicos, e é muito interessante a leitura, o aprofundamento, o estudo dessa grande obra que Chico Xavier nos deixou aqui. Quando ele fala sobre o reflexo condicionado, ele vai dar um exemplo de um físico, de um estudioso, que o sobrenome dele é Pavlov. Ele fez um teste com cachorrinhos que ele começou a tratar os cachorrinhos logo filhotinhos, ele deixou na casa dele, só alimentando com rações, tá? Vamos dizer assim, vegetarianas, tá? Depois de alguns meses, né, quase anos aí de experiência, de acompanhamento dos filhotinhos de cachorro que já cresceram, ficaram grandes e fortes, ele chegou com pedaços de bife, de carne para esses cachorrinhos. Eles não salivaram e eles não fizeram nenhum barulho ou ficaram com o olfato aguçado. Por quê? Porque eles estavam acostumados com esse reflexo condicionado. Quando ele mostrou a carne, os cachorrinhos não deram a mínima para esse pedaço de carne. Agora, quando ele abriu a boquinha dos cachorrinhos, forçou ali, mostrou a carne e eles começaram a mastigar, eles voltaram eles gostaram, começaram a comer carne. E aí eles, sucessivamente, eles começaram a comer carne porque ele forçou essa situação. Pavlov forçou essa situação para os animaizinhos. O instinto de um animal irracional voltou a comer carne e a gostar da carne. Agora, nós seres humanos, através desse reflexo condicionado, nós podemos fazer esse experimento diário conosco, por exemplo, dos nossos hábitos que a gente conduz no nosso dia a dia. Se a gente colocar o hábito na nossa vida de acordar às 4 da manhã, nós estamos comunicando isso, um impulso neural, e a gente está conduzindo o nosso cérebro a acordar às 4 da manhã, e os nossos neurônios estão se sentindo satisfeitos porque existe uma rotina, existe um hábito. Se a gente tem um hábito de estudar todo dia um pouquinho mecanismos da mediunidade, por exemplo, grifar, anotar, ler 10 páginas por dia à noite, nós estamos aí montando, como diz André Luiz, um fluxo mental, um hábito que gera impulsos neurais. Esses impulsos, eles nos conduzem a bons sentimentos.
Se todos os dias a gente acordar e falar, eu sou feliz, eu sou uma pessoa mais forte, eu sou uma pessoa melhor, eu quero ser melhor, eu quero ser mais forte, eu quero ajudar o próximo, eu quero fazer coisas boas para minha família. A nossa mente, ela se conecta, nosso cérebro se conecta com o nosso corpo, com certeza, através desses nossos estudos, e que muitos físicos estão entendendo agora, ele se conecta com o nosso espírito. E o nosso espírito acessa essas nossas memórias que estão em outras dimensões. E a gente começa a reformular a nossa construção e reforma íntima. Através dessas mudanças de hábito, a gente pode conduzir as nossas ideias, a força do nosso pensamento e a gerar essa tração de transformação e mudanças. Isso é a nossa ciência. A gente não está falando algo que é uma hipótese, é por acaso. Não, isso é a nossa ciência. Isso é uma verdade que eu estou adotando, inclusive, também na minha vida. Todos os dias conduzir essa palavra, essa gestão de intenções e de pensamentos que fazem com que as pessoas elas se transformem, elas se modifiquem e que elas possam gerar mudanças verdadeiras e que a postura dela muda, a afeição dela muda, a forma de conduzir uma reunião, conduzir os filhos, a família, por conta da mudança neural, de estímulos diários, dos quais você transforma a sua vida num hábito e gerando boas experiências. Quando a gente coloca algo e colhe aquilo, a gente coloca um input, um impulso feliz na nossa vida. Se todas as vezes a gente fizer uma oração, mas uma oração aberta, querendo o bem, aliviar as dores, desejar o bem ao próximo, a si mesmo, a sempre conduzir a nossa vida a essa reforma, a essa mudança, a boas experiências, o bom sentimento, a nossa mente também, a nossa mente física, a parte da matéria, ela sofre mudanças. Vamos dizer assim, que certas áreas que estavam adormecidas ou mortas ou encobertas, elas começam a renascer, elas começam a fortalecer novamente tudo isso. Por exemplo, quando nós vamos tomar um passe magnético, nós temos que nos abrir a esse passe. Por isso que um passista, ele vai chegar para a gente e vai falar assim, pense em Jesus. Porque quando a gente começa a pensar em Jesus, automaticamente, né, o nosso neurônio, a nossa capacidade cognitiva, ela relaciona Jesus a uma figura de luz, de amor, de gratidão. E a gente se abre para o passe. Imagina a gente tomando um passe, do qual a gente está pensando no boleto para pagar ou na janela que não fechou lá de casa. A fluidez, mas não com uma qualidade adequada. Da mesma forma, quando a gente vai aplicar um passe, né, um passista, ou vamos trabalhar com magnetismo, se a gente está com a nossa mente obstruída por pensamentos negativos ou pensamentos obscuros, nós não vamos conseguir nos conectar. É a mesma forma de ficar um ruído na comunicação, um chiado, algo que a gente não possa entender tão bem. Isso gera um desequilíbrio. E quando a gente, falando do oposto a tudo isso, a gente acorda, a gente fala, nossa, a vida é triste, nossa, essa pandemia não vai acabar nunca, olha quantas pessoas já morreram. Primeiro que não morreu, desencarnou, calma, tudo tem um propósito e um planejamento. Mas quando a pessoa, ela tá negativa, ela tá para baixo, ela tá triste, gente, um termo muito interessante, usado aqui pelo nosso querido e grande e mestre também, Chico Xavier e André Luiz, eles vão comentar sobre a fixação. Não vamos fazer fixação da nossa vida. Quando a gente está toda hora nos martirizando, nós estamos fixando essas ideias. Fixar são bloqueios mentais. Ideias fixas são incapacidades e nós vamos nos amputando a nossa capacidade
e o nosso propósito de espírito. Isso tudo, voltando lá atrás na nossa conversa, são bloqueios que nos tornam incapazes de progredir. E aí, ao invés de a gente avançar e evoluir com nossa grande obra, porque se nós estamos encarnados, nós somos privilegiados. Existe uma fila de espíritos querendo encarnar nesse planeta. E nós estamos aqui. Se a gente está fazendo essa fixação, a nossa maior vertente, a nossa maior procura, eu sou triste, eu sou uma aberração, não sirvo para nada, você está perdendo essa grande oportunidade. Mude os conceitos do seu pensamento, da sua ideia, e o quanto antes, que a gente possa aliviar essas tensões, que a gente possa aliviar essa complexidade e deixar tudo o mais simples possível. São filosofias diferentes, mas, por exemplo, lá no Oriente se fala em Feng Shui. O que se trata? Uma das vertentes e dos pilares do conhecimento do Feng Shui. Arrume a sua casa ou o ambiente onde você trabalha, tire os excessos, tire cadeira que você não gosta, ou a mesa que não está muito bem encaixada, organize a harmonia dos objetos, das cores, do quadro. Tá faltando um quadro nessa parede, vamos colocar que esse quadro vai me trazer alegria, vai trazer cor e vida para esse ambiente. Essa filosofia oriental do Feng Shui trabalha com as energias também do ambiente. A gente pode também trabalhar organizando e reformando a nossa casa que está aqui dentro, que é o nosso cérebro, que está conectado com a nossa mente, que está conectado com as nossas ideias e que está conectado com a fonte dos nossos impulsos, que são as nossas intenções. Que a gente possa diariamente transformar e reabilitar essas nossas intenções, das quais possam mudar por completo o nosso rumo e construir uma trilha mais fácil e menos dolorida. Por mais que nós vivemos num mundo de provas e expiações, nós temos que passar por certas situações de dor, a gente pode, através desse fluxo de mudanças de comportamento, deixar um pouco menos dolorido tudo isso. Que a gente possa conduzir a nossa vida com uma seriedade muito maior. E que tudo isso pode dar uma força mais intensa à nossa vida, tirando essas fixações. E muitas pessoas, a gente fala da obsessão, a obsessão disso, obsessão daquilo, obsessão de espírito com encarnado, de espírito com espírito, de encarnado com encarnado. Quando a gente está sempre fixando ideias negativas, nós estamos fazendo com que a auto-obsessão ela recaia sobre nós. A auto-obsessão, pessoal, também existe. Nós podemos nos auto-obsediar. E assim, isso é o Alexandre comentando, com não tanta certeza, mas eu acredito, no meu ponto de vista, que existem mais espíritos encarnados fazendo da auto-obsessão do que as outras obsessões, que a gente não vai entrar aqui no detalhe, existindo. Talvez exista mais a auto-obsessão do que as próprias obsessões no planeta. Então a gente tem que ter esse cuidado, essa sensibilidade, porque nós estamos falando de ondas, da questão do cérebro, do fluxo mental, do reflexo condicionado, das fixações, do hábito, o poder do hábito, do desequilíbrio. Todas essas informações, esses detalhes, eles fazem com que a gente possa construir uma vida, uma encarnação de forma diferente e ter esse cuidado, essa forma. O pensamento, ele age e reage em si. O pensamento, uma frase do livro, ele age e reage em si. A perturbação do campo encefálico. São fenômenos psicossensoriais. Olha só, termos técnicos, termos da neurociência, e estamos falando na questão do espiritismo. Fenômenos psicossensoriais que podem produzir num estado de pensamentos negativos e se aprofundando nesses pensamentos negativos, podem produzir alucinações e doenças da mente. Muitas vezes a gente vê certas pessoas doentes, elas não estão doentes
muitas vezes no próprio corpo, elas estão doentes na alma, porque às vezes elas mesmas foram construindo e plantando esse tipo de semente tóxica, de semente que acabou conduzindo, assim como o André Luiz fala, alucinações e doenças da mente. Nós podemos harmonizar e fazer uma grande limpeza, principalmente através dessa oração, e nós sabemos que existem no nosso corpo os portais, os chakras, o chakra do coronário, o chakra frontal, o chakra da laríngeo, o chakra cardíaco, o plexo solar, o umbilical e o chakra básico. Todos esses campos são vórtices de energia e que através do cuidado desse nosso pensamento, assim como nós vimos nas obras de Ramatiz, o espírito Ramatiz, do espírito André Luiz e de outras obras que nós podemos apreciar do próprio Chico Xavier, psicografadas pelo Chico, vão comentar cada vez mais as conexões desses detalhes, dessas informações que nós estamos falando aqui com a ciência, com a medicina. E isso é muito interessante e isso pode nos trazer formas, lá no comecinho que a gente falou, que possa nos consolar, que possa nos trazer um certo carinho, um certo amor diferenciado e a gente se aprofundar nesses estudos, nesse conhecimento, trazendo cada vez mais a luz disso tudo para nós. Assistir palestra é ótimo, ler um livro, documentário, mas também nós estudarmos e o que nós captamos disso tudo. O que isso pode servir para a minha vida? O que eu posso fazer para o próximo? E o que eu posso mudar e transformar na minha rotina, virar um hábito. Se é um hábito meu, todo final de semana, beber, fazer um drink, fazer uma caipirinha, por que não tirar um dos finais de semana? Porque todo final de semana precisa ser esse hábito. Se eu tenho um hábito que eu já concretizei, já solidifiquei, eu já deixei bem engessado o hábito de fazer fofocas, falar mal do vizinho ou se juntar com determinadas pessoas, porque até a gente já sabe com quem a gente pode se aglomerar, aglutinar ali para fazer fofoca. Para que fazer fofoca? Já diria os próprios filósofos mais antigos que a gente conhece, ele vai perguntar: para quê? Por quê? Isso vai te trazer alguma felicidade ou alegria? E isso vai melhorar a sua, vamos dizer assim, a sua encarnação? Isso são filosofias muito, muito antigas, que até hoje, nesse tempo presente, 2020, nós estamos aqui refletindo sobre isso. A mudança de comportamento, a mudança de hábito, o poder do magnetismo, o poder do fluido, o poder do pensamento. Ele pode transformar, ele pode mudar, ele pode ajudar o nosso próximo à distância, até mesmo à distância. Então, não é ainda o sinal do nosso Wi-Fi ou do nosso Bluetooth que são os melhores. Na verdade, a gente já sempre teve tudo isso, que é o sinal do nosso pensamento, do nosso espírito, do nosso coração interconectados, que podem fazer acontecer. Para finalizar, um dos termos também bem utilizados com André Luiz é a forma pensamento. O que a gente concretizar o nosso pensamento, ele vai se realizar. Se ainda não se realizou, é porque ainda não está num planejamento mais adequado para a nossa encarnação. Mas a gente pode ir fazendo formas pensamentos em situações que possam estar mais próximas de nós, de acordo com a nossa caminhada, de acordo com a nossa construção de vida. A gente pode trazer essa transformação, trazer essa mudança de comportamento e conduzir cada vez mais para uma vida melhor, usando e criando esses hábitos, esse poder que é a nossa mente, o nosso pensamento, a nossa oração, né? O nosso corpo. O nosso corpo, ele é uma rede transmissora. Ele pode conectar pessoas, conectar ideias, conectar a luz
e a gente pode iluminar, né? Assim como a música inicial, trazer a luz às trevas. É isso. Obrigado, Cris. Eu acho que essa é a nossa reflexão que eu trouxe para hoje, para essa noite. Eu agradeço muito, muito, muito a atenção, o carinho, e eu faço tudo isso com a parte da minha caridade, do meu amor a esse estudo, de tudo que a doutrina, a filosofia, a ciência espírita já me deu, já me doou, e eu tenho que retribuir estudando e trazendo um pouquinho da palavra. Mas eu sou um eterno aprendiz. Eu quero estar sempre aprendendo e me aperfeiçoando. Ainda não sei nada. Ainda não sei nada, eu quero saber cada vez mais.